Muito bem, estamos aqui para mais uma aula de número 61. Qual? É o melhor momento para você mudar de emprego. É sobre isso que vamos falar aqui nessa aula. É uma aula live, que não é live, que está subindo aqui como estreia para você que está aqui assistindo no ao vivo. Então vamos junto. Eu separei aqui 4 coisas a serem consideradas para você mudar de emprego ou avaliar se esse é o melhor momento para você mudar de emprego. E essas 4 coisas que eu separei, ela forma a palavra vivo. A palavra vivo. V de valores, I de integridade, V novamente de vontade e por fim as oportunidades. Vivo. Valores, integridade, vontade e oportunidades. É sobre isso que eu quero falar com você nessa aula. Se você pensa, e eu acredito, se você é um profissional ativo que busca, tem ambição de crescer, ter mais resultados, reconhecimentos, se destacar mais profissionalmente, eu imagino que você pensa, será que é o momento de eu mudar de emprego? Será que é a hora de eu procurar, de eu ousar? Porque para cada movimento você tem risco. E para cada risco você fica pensando se vale a pena assumir, enfrentar esse risco ou não. Então, o que eu vou iniciar é com uma reflexão. Inclusive, eu venho dizendo que eu estou me aprofundando a se posicionar como um profissional que gera ira. Essa eu aprendi com o professor Gilberto. O que é ira? É incômodo, reflexão e atitude. Incômodo, reflexão e atitude. Então eu quero sim te incomodar, te provocar, para que você possa parar, refletir e a partir dessa reflexão agir. Porque assistir a aula ou ficar aqui como se fosse um mero Netflix e no final não agir, certamente não vai adiantar, não vai mudar nada, não vai gerar resultado. Pois bem, qual é a melhor hora para você mudar de emprego? Antes de começar, eu quero iniciar com essa reflexão que é o seguinte: faz sentido para você que um emprego é como se fosse um casamento? Por muitos anos eu repeti que um estágio é como se fosse um namoro. Então você está fazendo um estágio, você está namorando, né? Como se fosse uma relação ali, você está namorando. Só que todo namoro é feito para terminar. Todo namoro é feito para terminar. Então ele termina porque deu certo ou ele termina porque deu errado e aí você muda. Então o estágio que deu certo é o emprego que você foi efetivado e continuou naquela empresa. O emprego que deu errado, você não foi efetivado, você não se identificou e deu linha na pipa, você vazou, foi embora. Mas aí o que eu quero te trazer aqui é o seguinte: será que foi por esse motivo, e talvez não seja só eu que penso assim, que o emprego é como se fosse um casamento? Será que foi daí que as pessoas começaram a criar a ideia que, assim como os nossos avós, talvez os nossos pais, né? Eu que estou na faixa aí dos 37 anos, então quer dizer, eu não sei se a sua geração é a mesma que a minha, mas os nossos pais certamente viveram e trabalharam muito buscando eternizar naquela empresa, ou seja, dar certo é você ficar por muitos anos. Afinal, a CLT sempre, por muito tempo, foi entendida, e alguns entendem ainda hoje, que um trabalho CLT dá estabilidade, o que é uma ilusão, uma absoluta ilusão. Mas essa ideia de que eu tenho que, se eu der certo, eu fico muitos anos numa empresa, tem vários pontos a serem considerados. Será que é isso mesmo? E eu quero falar sobre isso ainda. E o que me fez pensar, preparando essa aula, foi o seguinte: será que é isso, é essa a ideia? Eu ficar numa empresa por 20, 30 anos, a carreira inteira. O que é carreira? Carreira é do momento que eu começo a trabalhar até o momento que eu paro de trabalhar. Será que o objetivo é esse? De seguir a carreira inteira até o final na mesma empresa? Será que isso é o que vai te gerar o melhor resultado, reconhecimento, satisfação e orgulho para você? Eu não estou julgando quem pensa assim ou quem busca esse caminho,
mas eu estou colocando uma provocação para você refletir. Então, ainda nesse início, pensar em ficar na mesma empresa te limita. Mas afinal, se você está numa empresa hoje e está assistindo essa aula, coloca aí nos comentários, inclusive você que está no ao vivo, entre aspas, porque essa aula está sendo gravada para subir como ao vivo, como estreia, porque toda terça a gente tem uma aula ao vivo, mas especialmente hoje ela vai subir gravada. Coloque aí quantos anos você está no seu emprego atual e se você tem interesse real de mudar. Por isso que você está aqui buscando saber se é o melhor momento ou não. Então, pois bem, vamos lá. O melhor momento precisa ser avaliado com base nessas 4 palavrinhas: vivo, valores, integridade, vontade e oportunidade. Como se fosse um relacionamento. Algumas dessas coisas que eu falarei aqui agora, ela precisaria já ter sido considerada ao você iniciar um trabalho dentro de uma empresa. Mas ainda que isso não tenha acontecido, é importante que você considere a partir de agora para saber, para entender, para decidir se é o momento ou qual de fato é o melhor momento para você mudar de emprego. Mudar. Então vamos lá. Numa aula anterior eu falei sobre dobrar o salário. Se você essa aula aqui é de número 61, a aula de número 60 é como dobrar o salário, né? Como dobrar o salário. Sem puxar o saco de ninguém ainda, viu? E eu falei que não é simples, a empresa não vai dobrar o seu salário. Talvez numa carreira de 15, 20 anos, o salário de um executivo dobrou 2, 3, 4 vezes, 20 anos. Aí você tá lá 2, 3 anos, quer dobrar o salário. Querer, a maioria quer. Agora, é possível? E é isso que eu quero falar para calibrar a sua expectativa versus a realidade versus o momento melhor de mudar de emprego. Vamos começar. O primeiro item da sigla VIVO é valores. O primeiro V, valores. Você precisa entender, por isso que eu disse, aqui essa primeira letrinha, esse primeiro conceito para decidir qual é o melhor momento, você deveria já ter considerado antes de entrar. Mas não significa que você não pode, inclusive, calibrar ou recalibrar para decidir a sua saída. Então vamos lá. Valores. Cara, esse tem que ser o princípio base. Por quê? Ao pensar em mudar de emprego ou até de ficar na empresa, você não pode deixar de avaliar os valores. O que são valores? É aquilo que te move, né? Então, se o que te move está entre os primeiros itens, a questão da estabilidade, a questão da honestidade, qual é o perfil da empresa? A cultura da empresa que você está hoje? Porque existem empresas que têm como filosofia, como cultura, uma rotatividade. Uma pessoa vai ficando um pouco mais velha, ela vai trazendo, ela vai movimentando e ela mantém 2, 3 ou 4 ali que ela nunca mexe. Até para manter know-how, pessoas mais ligadas ali à parte financeira, estratégica, com capital intelectual ou o know-how principal da empresa, parte de engenharia talvez. Agora, se você tem esse perfil, trabalha no perfil de estabilidade, o perfil de não mudar, e a empresa que você trabalha, ela tem esse perfil de gerar a mudança, existe um desalinhamento, uma dissonância entre o que você busca e o que a empresa propõe. Primeira coisa são valores. Valor de honestidade. Às vezes você está trabalhando numa empresa, mas que fica negociando parte do salário por fora, por exemplo. E para você isso não é aceitável. Você vai ficar numa empresa que você já sabe que funciona assim? Você vai ficar em uma empresa que você já sabe que funciona assim? Não recomendo. Eu não recomendo. Então identifique, liste 10 valores da sua empresa que você entende que existe, é forte e é mais ou menos o que determina ali a cultura organizacional daquela empresa. Tenta identificar valores como desafio, valores como crescimento, valores como honestidade, valores como estabilidade, valores como família. Como assim? Como eu poderia identificar dentro de uma empresa o valor de família? Aquela empresa que tem o senso de comunidade, de cuidar dos colaboradores, de pessoas, de deixar com que as pessoas fiquem ali, pessoas muito velhas de casa, porque tem esse valor de família. Ela preserva as pessoas. E isso para muita gente é romântico, pô, empresa boa,
ela cuida das pessoas. Depende, tem gente que não quer ser cuidado dessa forma, tem gente que quer mesmo ganhar o dinheiro, se desenvolver, evoluir e partiu para o mercado, porque quer continuar crescendo. Qual que é a tua e qual que é a da tua empresa? Pensa nisso. Então, valores é o princípio base, é o princípio básico para você saber qual é o melhor momento para você entender se você deve ou não mudar de emprego. Valores. Tá desalinhado, não é compatível? Reflita, entenda se você está identificando corretamente isso. Uma vez que isso de fato é desalinhado, já tem um ponto ali que te inclina, que já te deixa mais propenso a esse momento de talvez seja melhor realmente mudar. Item 2, integridade. Lembra? Vivo, valores, integridade, vontade e oportunidade. Falamos de valores, agora de integridade. O quanto é íntegra? Talvez a integridade você possa pensar também como um valor, mas eu quero dar um zoom na questão da integridade. Integridade no sentido de valores de honestidade, sim. Integridade no sentido de qual a vida dessa empresa? Qual o lifetime? Qual é a vida útil dessa empresa? Essa empresa vai durar. Quer ver um exemplo? A Kodak, lá atrás, quando ela fabricava filme, e era uma referência, era a maior empresa do segmento, do setor. Só que aí surge máquina digital e quebra a Kodak no segmento de máquina e de filme. E aí o produto, o serviço que a empresa que você trabalha hoje é algo de vanguarda, é algo que é disruptivo e vai continuar. Você consegue imaginar essa empresa daqui 20 anos? Você consegue imaginar? Quer ver um exemplo? Hoje, por muito tempo, vai existir, óbvio, por muito tempo, carros. Óbvio, carros vai continuar existindo, claro, mas carro autônomo vai começar a ganhar uma proporção maior no futuro. Carro autônomo. E o carro autônomo, eu tive um cliente de consultoria que faz limpador de para-brisa. E numa determinada reunião estratégica, o gerente de engenharia falou: pois é, como é que vai funcionar daqui a alguns anos o carro autônomo e uma empresa que produz limpador de para-brisa? Que o carro autônomo, através de sensores, ele precisa ficar limpando o para-brisa? Não necessariamente. Ou será que é essa tecnologia que vai sobreviver nos próximos 20 ou 30 anos? Eu não estou dizendo aqui, e eu não quero entrar no detalhe do para-brisa, mas eu quero fazer você pensar sobre o quanto a sua empresa vai durar nos próximos anos. O Rodrigo está falando de 20 anos. E aí, se você está falando de 20 anos, cara, talvez eu queira ficar mais 3 ou 5 nessa empresa. Por que eu tenho que pensar em 20 anos? Porque o que vai acontecer? Será que essa empresa vai crescer de forma acelerada para te dar o crescimento que você deseja? Uma empresa que ela está caindo, não está crescendo, ela vai fazer ou proporcionar ou promover crescimento para todos os colaboradores? Me parece que não. Então, visualiza nesse segundo item. O primeiro foi valores, o segundo de integridade, o quanto essa empresa vai durar ao longo do tempo. Se ela está numa curva de crescimento e ascensão, ou se ela está numa curva de declínio, prejuízo talvez. Mas, Rodrigo, como é que eu vou ter informação sobre a saúde financeira da empresa? Sobre o futuro? Pesquisa o setor, pesquise o resultado, o posicionamento, se está entrando clientes novos ou se está perdendo clientes que já existem. Qual é o momento da empresa que você está hoje? Porque se essa empresa não está indo bem, você tem que considerar para avaliar se é o melhor momento de você mudar de emprego ou não. Valores, compatível ou não com você. 2, integridade. Qual é a vida dessa empresa? Ela está crescendo ou ela está diminuindo? Item 3, vontade. Vontade. Dizem, né, eu falo com adultos, não falo com crianças, então se você está aqui ou até aqui nesse vídeo, bem provável que você não seja uma criança e espero que não haja como. Mas vontade, lembra que eu fiz o paralelo de empresa e casamento? Um trabalho pode ser semelhante a um casamento? Um termômetro de um relacionamento é o sexo. Se o sexo é bom, se o sexo é frequente,
existe vontade de ambas as partes para as coisas acontecerem, é o termômetro da relação. Isso não é novidade, muito provavelmente para você. Agora, numa empresa, como que funciona esse match, essa vontade que você tem de ir trabalhar? Começa aí. 2, de propor melhoria, de pesquisar sobre o que a empresa faz e tudo que você pode ajudar aquela empresa a ser melhor, porque você está vivendo o sonho dela? Não, porque você está vivendo o teu sonho. E quando você faz isso, você contribui com o sonho da empresa. E você, como um prestador de serviço que vende o teu serviço, quando você é solução que contribui com a solução daquela empresa, você está de forma exponencial agregando valor a algo que está te servindo também. Você serve e é servido. É uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. E aí eu te digo, qual é o nível de vontade de você fazer a empresa crescer? De você se esforçar, ler, pesquisar, buscar informações, gastando o teu tempo, inclusive fora do horário de trabalho, para fazer isso acontecer. Qual que é o seu nível de vontade? Se você não faz isso, se você não tem essa iniciativa ou até mesmo essa vontade, você não se sente dono daquela empresa, é outro sinal, parâmetro para você considerar se é a melhor hora de você mudar de emprego. Você nunca vai dar o seu melhor para algo que não esteja conectado com teus valores, para algo que não seja íntegro de um modo que você acredite no futuro e não se vê no futuro daquela empresa, como num casamento, você não se vê a longo prazo do lado daquela mulher, do lado daquele homem, dependendo da sua escolha, opção. Se você não se vê, você, mesmo que você queira, você não vai dar o seu melhor. Não vai. Numa empresa é igual. Como é que você sabe se é a hora de mudar ou a melhor hora para mudar de emprego? Valores compatíveis, integridade, você se vê no longo prazo ali. Você contribui, porque você tem vontade. É o item 3. Valores, integridade, vontade. Você tem vontade. Você do nada, aleatório, tá lá tomando uma cerveja, pá! Veio alguma coisa na cabeça, você tem vontade, ideias, pensamentos de coisas que pode ajudar, contribuir, melhorar aquele lugar que você trabalha. Isso é parâmetro, isso é termômetro, vontade, igual no casamento, porque não é igual, hein? Ah, Rodrigo, você fez aquela comparação e agora? Não, e agora é só para desmistificar, não é igual. Um casamento, sim, você deve buscar dentro da minha crença, do que eu acredito, para fazer dar certo. Nem sempre vai dar certo. O meu primeiro casamento não deu certo, né? E eu, sim, vou ter outro casamento, se Deus quiser, vai ser pro resto da vida, né? Se Deus quiser, eu vou fazer de tudo para que seja. Mas você estar numa empresa, você tem vontade? Qual é o termômetro? Essa vontade. Esse negócio se queima ou não. Depois as oportunidades. Oportunidade. Quais são as oportunidades que você enxerga dentro dessa empresa de um modo que você perceba a oportunidade de crescer? Não só para você. Você vê pessoas sendo promovidas? Você vê pessoas crescendo, alçando voos mais altos, crescendo, ganhando salários mais altos, benefícios maiores. Você enxerga isso dentro da empresa que você atua? Como que é a política de sucessão? Qual é o mais alto que você acredita de forma racional, com o pé no chão, mas lógico, acreditando com possibilidade real? Qual é o mais alto que você consegue chegar dentro dessa empresa? E esse mais alto que você consegue enxergar te satisfaz? Então, valores compatíveis, integridade, qual é a sua visão? Quanto você acredita que essa empresa possa existir no longo prazo? Vontade. Quanto de vontade você tem todos os dias de ir trabalhar? Quantas vezes você se pega percebendo, sentindo, desejando, querendo encontrar soluções que contribuem com aquela empresa? Quantas vezes você investiu seu tempo e seu dinheiro para aprender algo, para servir melhor aquela empresa, porque você se sente dono? Rodrigo, mas eu vou ficar gastando? A empresa deveria então me pagar os treinamentos, me pagar os livros. Esquece, porque se você não quer, se você não tem vontade, ainda que a empresa pague, você nunca vai fazer o seu melhor. E o quanto de oportunidade você enxerga dentro dessa empresa?
Qual é a tendência que vem se desenhando dentro dessa empresa de um modo que você possa enxergar, visualizar, entender a possibilidade de crescimento real. Você enxerga essa possibilidade? Sim, eu enxergo, Rodrigo. Sim, é exatamente isso que eu estou buscando, é exatamente isso que eu quero. Legal? É isso. Se é isso, então não é a melhor hora. Os valores são compatíveis, é íntegra, eu me vejo naquela empresa, ela está ascendendo, ela está crescendo. Eu quero crescer junto, pô, legal? Vontade, pô, eu penso dia e noite, eu respiro aquilo que aquela empresa faz. Se conecta com o que eu acredito, eu quero fazer parte desse projeto, dessa solução. Pô, valores, integridade, me vejo lá na frente, tenho vontade, oportunidade, pô, eu posso crescer muito. As pessoas gostam de mim naquela empresa. Tem várias pessoas crescendo, tendo resultado. Ué, por que mudar então? Por que mudar? A verdade é que para mudar, toda mudança gera desconforto. Toda mudança gera desconforto. Repete aí comigo. Mudança gera desconforto. Ai, Rodrigo, eu vou repetir. Repete aí, pô. Repete aí. Mudança gera desconforto. E daí? E daí que o ser humano, nós, eu, você, não quer sentir desconforto. Eu faço esse exercício, por exemplo, em vários treinamentos eu falo assim, gente, tá todo mundo meio parado, às vezes tá meio sonolento ali, dependendo da dinâmica, do momento e do tema que estamos abordando. E eu falo, vamos todo mundo mudar de lugar. É impressionante o nível de desconforto quando eu peço que alguém mude de lugar. E por que é tão desconfortável? Porque é desconfortável por levantar e ter que ir para outro lugar. É desconfortável porque eu vou sentar possivelmente do lado de pessoas que eu não tenho ali mais a mesma intimidade, entrosamento, do que aquelas que eu já estou sentado ali, talvez boa parte do dia, do treinamento que eu já conheço. É o mesmo exemplo que eu cito bastante quando a gente vai num lugar, exemplo, mercado, coisas que a gente frequenta e cria hábito de frequentar. E aí a gente vai naquele mesmo mercado, a gente procura as mesmas vagas. A gente vai em lugares que não tem vagas marcadas, mas a gente quer parar sempre nos mesmos lugares. E se incomoda quando tem alguém parado ali, como se aquele lugar fosse seu. Mas e se você mudar? Pensa, e se você mudar de caminho para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa? Porque existem caminhos alternativos. E não mudar por força maior, porque existe uma interdição, um trânsito excessivo. Mudar porque simplesmente eu quero mudar. Eu quero provar algo novo. E esse algo novo, ele é incerto, afinal você não conhece tão bem. E aí você não quer mudar. Só que para crescer a gente tem que mudar. Para crescer a gente tem que enfrentar o desconforto. A gente tem que ser resiliente, resistente à dor daquele desconforto. Quantas pessoas você ouve, e talvez você seja uma dessas pessoas, reclamando do corpo, do tamanho da barriga, da falta de disposição, da falta de condicionamento físico para subir uma escada, para fazer sexo, e não faz nada para mudar. Então adianta você ter essa dor, esse desconforto, essa insatisfação com você mesmo, e não mudar não faz sentido. Mas para mudar é desconfortável. E o que eu quero trazer aqui é, não estou falando que é fácil mudar, mas estou falando que é necessário para você crescer. A grande maioria não muda de trabalho, não muda de emprego, não se assume, não se arrisca, porque tem medo. Só que o medo, ele não vai deixar de existir. Porque o medo é só, apenas, um sinal de alerta. Ele é apenas um sinal de alerta. Se você souber gerenciar esses sentimentos nativos, naturais do ser humano, como medo, alegria, raiva. Esses sentimentos, raiva, por exemplo, se você puder usar isso de uma forma correta, ela faz você ser mais produtivo. Você fica com raiva, eu vou fazer isso melhor, eu não vou aceitar. Caraca! O medo, não, eu vou superar esse medo. O medo é para te proteger, para você não ignorar certas coisas e não se arrebentar. O medo é sinal de alerta, não é sinal de pare. É sinal de alerta. É o sinal, não é o sinal vermelho, é o sinal amarelo. O medo é o sinal amarelo ali no semáforo, não é o sinal vermelho.
Agora, a vontade é o sinal verde, né? Se fosse colocar nessa ideia de semáforo, a vontade é o sinal verde, é o que te faz andar, é o que te faz agir. Você não tem vontade, esquece. Você quer crescer? Você tem vontade? Lembra do ser, fazer e ter? Para você ter, você antes tem que ser. Você tem que ser uma pessoa ousada, você tem que ser uma pessoa que quer realmente mais, isso tem que fazer parte de você. Por isso, valores faz parte de quem você é. O que exatamente te move? Porque se você identificar o que de fato te move, você vai se conectar com a verdade de lugares que são compatíveis. Eu ouvi essa frase do Vítor Damasio e eu carrego muito ela comigo porque eu acredito demais que a gente tem que andar com quem quer andar. A gente tem que correr com quem quer correr. E a gente tem que parar com quem quer parar. Então, qual é o melhor momento de você mudar de emprego? Quando você vê que está rolando um desalinhamento, que a sua vontade é maior do que o da empresa. E a empresa, eu estou falando de pessoas, seja o seu superior imediato, a direção, porque ela está indo para um lugar diferente do lugar que você quer ir. Então não faz sentido ficar naquele lugar reclamando que as coisas que você sonha não acontecem. Eu queria ter um monte de coisa, mas eu queria ter aqui. Por que você quer ter naquele lugar? Porque você não quer mudar. Por quê? Porque você tem medo, porque você é inseguro, porque você não tem coragem. E coragem não é não ter medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Então eu enfrento o medo, não é que eu vou sem medo, eu vou com medo mesmo, sabe? Deu medo, deu dor de barriga, deu caganeira, você põe a fralda e vai. Não é que você deixa de ir. Então, qual é o melhor momento para você mudar de emprego? É quando você entende que aquela empresa ou que aquele barco não te leva até o lugar que você deseja chegar. Porque se a vida ou o seu trabalho é como se fosse um barco em um rio, aquele barco, que é o seu emprego, te leva para aquele destino aonde você de fato quer chegar? Se a resposta for não, talvez esse seja o melhor momento. Agora, aquele barco pode ser avaliado com vivo, valores, integridade, vontade e oportunidade. Se os valores são compatíveis, se a integridade daquela empresa se conecta com a tua, você se enxerga lá no futuro, lá naquele destino, dentro daquele barco, remando junto, não sozinho, aí você pode continuar. Aí você vai ver a vontade. Cara, eu tenho vontade, tenho força de continuar remando. Vejo pessoas que pararam de remar, estão remando ao contrário. Eu engajo, eu me dedico, eu motivo, porque eu tenho vontade. E eu vou achar a melhor forma, encontrar a melhor palavra para fazer com que os outros remem junto comigo. Ficou interessante. Valores compatíveis, integridade, eu me vejo junto com eles, eu tenho vontade, então, e tenho oportunidade, sim, tenho oportunidade de melhorar junto, tenho oportunidade de eu crescer aqui também. Uau, aí eu acho que faz sentido, aí eu acho que é possível. Então, o melhor momento de você mudar de emprego é quando você não tem esses 4 itens, vivo. E se não tem algo que está vivo, você percebe que existe algo que já está morto. E esse trocadilho foi inevitável. Se não está mais vivo, está morto. E se está morto, é hora de você mudar. Eu espero que nessa aula, que de fato foi bastante objetiva, ela consiga gerar a provocação necessária para você se movimentar. Fazendo o seu melhor, se a decisão estiver nesse sentido vivo em você. Se estiver vivo, faça o seu melhor. Melhor do que você tem feito. Agora, se não estiver vivo, valores, integridade, vontade e oportunidade, não está vivo, está morto. Se está morto, vaza. É a hora de fato de você mudar, escrever um novo livro.